das áreas mais afetadas pela crise econômica do Estado, é também uma das mais sensíveis, a assistência social. Responsável por dar condições dignas de vida, por exemplo, para crianças, adolescentes e idosos carentes ou em situação de vulnerabilidade, amparar dependentes químicos e pessoas com deficiência, além de oferecer suporte àqueles que não têm condições de manter o próprio sustento. Para falar sobre a situação da assistência social no Rio de Janeiro, eu recebo o deputado Márcio Pacheco. Deputado, muito obrigada pela sua participação na Alerj Entrevista. Vamos começar falando, há pouco tempo aqui na Assembleia Legislativa, o senhor fez uma audiência pública em que foi denunciado o risco real de fechamento do NACA. Sim. O NACA é uma instituição, né, responsável pela assistência de crianças e adolescentes no nosso estado, muitas vezes vítimas de violência, né, familiar, violência doméstica e que não tem realmente a quem recorrer, né? Como é que está a situação nesse setor e o próprio NACA, né? Como é que foi o desenrolar ao longo desses últimos dias? Primeiro, o fechamento, a possibilidade do fechamento do NACA demonstra a ausência total de prioridade do governo com este público. Porque o fechamento do NACA, ele demonstra a falência do Estado que precisa cuidar desse vulnerável, porque o NACA trata de crianças que são crianças e adolescentes violentados sexualmente, e são temas, assim, são histórias muito avassaladoras. Existem histórias, assim, que beiram os filmes de ficção e os filmes de horror. Agora, imaginar que um núcleo desse, que precisa de pouco recurso, perto de outras atividades, para de funcionar ou deixa de funcionar porque o Estado não faz um repasse devido, mostra que o Estado já não tem competência nenhuma para fazer o cuidado dessa realidade. O NACA, ele funciona numa via de parceria com o terceiro setor, e hoje, na ausência do NACA, não há nenhum órgão preparado para atender essa demanda, que significa atender, por exemplo, tirando as crianças da violência, incentivando a reinserção social, com tratamento psicológico, com tratamento, muitas vezes, tratamento médico, porque precisa reabilitar. Tem que ser um tratamento multidisciplinar multidisciplinar. Mesmo, né? O NACA é realmente uma necessidade para a população e que está sendo sucateado, porque o Estado do Rio de Janeiro, este governo especialmente, determinou que não é prioridade cuidar desses vulneráveis. E são pessoas que não têm condições, por exemplo, de procurar, como o senhor falou, um psicólogo particular, né, que tem um custo altíssimo. Muitas vezes na própria rede de saúde pública, os profissionais não estão nem preparados para lidar com algumas situações, principalmente com crianças e adolescentes, né, que é uma situação muito mais delicada, né, que é preciso muito cuidado. E as consequências, né, desse trauma na vida dessas crianças são imprevisíveis, né? São gravíssimas. A gente tem casos, por exemplo, de crianças que tentaram o suicídio. Uma criança tentou o suicídio com um fio dental. Prendeu na porta, tentou se enforcar. Outra que se jogou do 5º andar com apenas 6 anos, porque estava sendo violentado dentro da sua própria casa. E quando não tem assistência, muitas vezes continua essa violência reiterada, claro, porque o agressor não é preso, né, não é culpabilizado. E tem uma questão muito... seria cômico se não fosse trágico. O próprio Estado é que encaminha para o NACA. Né, a Polícia Civil, aqueles que recebem a primeira denúncia, ou a própria PM, quando recebe uma denúncia de violência grave, ou de um vizinho, não, aí tem que alcança essa família, retira da tutela do agressor e encaminha para o NACA, e o NACA não recebe recurso. É uma incoerência, como eu disse, de ausência total de prioridade. O NACA só ainda não fechou por uma miraculosa ação dos próprios funcionários e dos responsáveis, e recentemente nós soubemos, inclusive foi cortada a luz da unidade do Grajaú, o que nos demonstra uma ausência plena de responsabilidade.
Deputado, e houve alguma contrapartida por parte do governo, alguma resposta em relação à situação do NACA? Alguma expectativa que a população possa ter? Nós fizemos uma intervenção muito dura no parlamento, inclusive submetendo o parlamento à possibilidade de obstrução da pauta. É óbvio que os colegas deputados não têm culpa da irresponsabilidade do Estado, mas nós temos que ir às vias usando todos os recursos para que a Assembleia se manifeste. Os vulneráveis têm prioridade constitucional. Criança e adolescente é prioridade na Constituição. Não pode pagar mais nada a não ser dar vida e dignidade para essas crianças. Então, há uma promessa do governo de que fossem feitos alguns repasses, dando continuidade ao trabalho, mas até agora a resposta não é favorável. Deputado, outro setor crítico, né, de respeito à assistência aos idosos. Sim. Nós temos alguns abrigos, né, que acolhem essas pessoas, um que é muito conhecido é o Abrigo Cristo Redentor, a gente tem unidades aqui no Rio, em São Gonçalo, e essas pessoas também estão passando por dificuldades, né? A gente chegou a ter um caso de um idoso morto, né, com um incêndio que provavelmente, num caso de negligência por parte de quem estava ali cuidando dessas pessoas, né? Como é que está essa situação? O senhor recentemente também fez uma denúncia contundente no parlamento em relação a isso. Nós fizemos, quando recebemos essa denúncia, especificamente do Abrigo do Cristo Redentor, ela é emblemática porque é um abrigo que já teve capacidade para acolher um número enorme de idosos desabrigados e que hoje atende muito aquém da sua capacidade. E essa realidade ocorre, primeiro, porque o Estado não ampliou seus quadros de pessoas aptas e preparadas para fazer o tratamento, a reabilitação. E segundo, que exatamente no advento dessa tragédia, porque o senhor Carlos Alberto ele morre acidentalmente porque ele estava fazendo uso de aguardente, de cachaça e estava fumando, e ele colocou sem querer fogo no seu próprio corpo. Então ele morreu carbonizado na frente dos outros idosos, e como o Estado não tinha mais a capacidade de fazer o repasse, não haviam cuidadores nem médicos à disposição para cuidar. Então é negligência total. E digo mais, é criminosa a negligência. E eu digo que se há negligência, há dolo, ali pelo menos no direito a gente poderia dizer que poderia pelo menos haver culpa no homicídio, pelo menos um homicídio culposo, há negligência clara do Estado na morte desse senhor. E aí o Estado deixa um abrigo que podia ser uma referência, deixa sucatear, e hoje, por mais que haja um avanço mínimo nas questões pontuais, o Estado, em todos os abrigos do Estado, a situação é caótica. Eu encontrei idoso na Fundação Leão 13 em Niterói dormindo no lixo, literalmente. Em Conceição de Macabu eu encontrei em situações degradantes. E não adianta a gente dizer, faltou gestão, não, faltou vergonha do governo em colocar recursos aonde devia para não deixar essas pessoas que não têm voz, que não podem vir aqui para o parlamento, não podem lotar as galerias, essas pessoas, muitas delas sequer votam e, portanto, ficam às escondidas. O Estado simplesmente deixa morrer, como eu vi casos, como eu vi o caso do seu Carlos Alberto e tantos outros. Agora, nós demos entrada numa comissão parlamentar de inquérito para identificar, por exemplo, os desmandos nos abrigos do Estado. E por que desmando? Porque tem recurso, especialmente no Abrigo do Cristo Redentor, o recurso vinha do governo federal e é impossível vir R$800 mil do governo federal para o governo estadual, para o repasse do Abrigo do Cristo Redentor e encontrar o abrigo do jeito que nós encontramos. É impossível. Por mais que o dinheiro estava sendo usado de forma equivocada. E o que nós encontramos ainda de pior foi o problema das curatelas. Por quê? Porque muitos idosos não têm mais a capacidade de cuidar dos seus objetos, ou até mesmo da sua relação financeira. Então, por exemplo, seus benefícios e os cartões, benefícios da prestação continuada, BPC e outros benefícios ficavam sob os cuidados de alguns servidores públicos. Eu encontrei, por exemplo, uma servidora do Estado que tinha 15 beneficiários sob os seus cuidados. Só que, coincidentemente, eu encontrei uma delas, que tinha apenas uma camisola e um chinelo de dedo. Ou seja, uma pessoa que recebe... Se botar para lavar, não tem nem outra roupa para usar. Não tem outra roupa para lavar. Essa senhora, deficiente intelectual, estava dormindo num lixo, num colchão, lixo.
uma sujeira plena. Essa senhora recebe R$900 por mês de benefício do governo federal por ser deficiente. Eu pergunto, onde está esse dinheiro? Até porque ela não paga para estar nesse abrigo, né? Não, esse dinheiro não paga. Tem que ser investido em prol dela Exatamente, mesma, né? Os pequenos cuidados, um ventilador, o material de higiene pessoal, uma comida diferenciada, um doce, um lazer, coisas... Uma colônia para dar um pouquinho mais de dignidade, Uma colônia para dar dignidade, né? Um perfume, coisas que deem a ela. Essa mulher estava jogada no lixo. E a servidora responde por mais 15. Vamos fazer as contas? Ela tem na conta dela 900, ela gira em torno de quase R$20 mil por mês na mão dessa servidora, sendo que uma delas foi encontrada no lixo. A minha pergunta é, por que eu não consegui implantar CPI nessa casa, se nós tínhamos 32 assinaturas e alguns deputados resolveram, por ordem do governo, retirar as assinaturas? E é uma situação que precisa, de fato, ser investigada, né, deputado? Porque, como o senhor falou, já houve esse caso que foi mais evidente por uma situação, né, de um idoso ter morrido queimado, mas provavelmente outras pessoas estão morrendo justamente por causa dessa situação degradante, né? Sim. E que a gente não toma conhecimento, porque por serem pessoas idosas, muitas vezes essa morte é atribuída à própria velhice, né? À condição física da pessoa, mas é possível que algumas mortes pudessem ser evitadas, né, nesse contexto. A gente recebeu informações de que houve, de algum tempo para cá, 8 ou 9 mortes a mais do que o normal, justamente pelo fato da negligência, ausência nutricional adequada e cuidados que... Uma idosa morreu no meio do mato. Ela fugiu, não teve cuidador, e ela foi encontrada nos arredores do abrigo do Cristo Redentor, encontrada no meio do matagal. E acontece também dessas pessoas estarem passando por situações de doença, né, o mal de Alzheimer, por exemplo, que tira, né, a consciência desses atos das pessoas e elas precisam estar monitoradas o tempo inteiro. Quem tem uma pessoa com esse tipo de doença em casa, com toda a infraestrutura, já é difícil, né? Imagina... sem ninguém para dar apoio, verdade, né? Sem dúvida nenhuma. Por isso a nossa obrigação de, na casa, lutar para que o recurso seja destinado de forma adequada, mas especialmente o recurso que já está lá não seja desviado por pessoas, por malfeitores, especialmente se eles forem servidores. Tem que responder criminalmente e não podem mais ocupar os quadros do nosso governo. E o senhor tem expectativa ainda de levar adiante essa CPI? É possível conseguir implementar essa investigação ainda na casa? Nós continuamos animados em promover isso na Assembleia, mas mais do que isso, convencer os deputados da importância. Nós não podemos permitir que as pessoas continuem morrendo e aí a nossa omissão passa a ser também uma conivência e a LERJ jamais vai ser conivente com uma situação como essa. Passa a ser responsabilidade de todos, né, deputado? Vamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta com esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho, não sai daí.